19 de maio. Quero que você saiba que está a salvo e seguro na minha presença. Essa é a verdade, independentemente dos seus sentimentos. Você está a caminho do paraíso, e nada pode evitar que alcance esse destino. Lá você me verá frente a frente, e sua alegria será imensurável. Mesmo agora, você nunca está separado de mim, embora deva ver-me pelos olhos da fé. Eu caminharei ao seu lado até o fim dos tempos e prosseguirei pela eternidade. Ainda que a minha presença seja uma promessa garantida, isso não necessariamente muda o que você sente. Quando se esquece de que estou ao seu lado, você pode se sentir sozinho e ficar com medo. É por meio da percepção da minha presença que a paz afugenta os pensamentos negativos. Pratique a disciplina de andar conscientemente ao meu lado, ao longo de cada dia. Vamos orar, falar com Deus e agradecer. Pai nosso que estais em toda parte, santificado é o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós ao teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoai-nos, ensinando-nos a perdoar, esquecendo de todo o mal. Não permitais cairmos nas tentações da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Amado Jesus, amigo de todas as horas, estamos mais uma vez reunidos em teu nome e queremos agradecer essa oportunidade, Senhor. Obrigado pelas bênçãos recebidas até aqui, pela luz do teu evangelho em nossos dias, para que possamos seguir firmes em direção da tua luz. Gratidão, Senhor, pelo teu amor por nós, pela proteção, por tudo que recebemos, a saúde, o alimento, a família, o teto em que moramos, a harmonia. Obrigado, Senhor. Pedimos que abençoe esse nosso estudo de hoje, que possamos ficar esclarecidos e praticar o teu evangelho. Fique conosco, nos conduzindo e orientando agora e em todo sempre. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de abrir o evangelho hoje para poder ler? Luciana. Capítulo 13, item 13. Está dentro da leitura sobre a beneficência. Chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz essa manhã minha caminhada habitual e, coração angustiado, venho vos dizer: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente, procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem. Há bons corações que velam sobre vós, não sereis abandonadas, paciência.
Deus está aí. Sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado com grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que, se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser que não tomava num seio estéril senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, não ousando, eles que jamais mendigaram, ir implorar a piedade dos transeúntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendigar por eles, e vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e vos forneço a árvore, onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore a Deus para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira, sede corajosos. Eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, Leão, 1861. Gente, chocada com esse texto. Eu nunca tinha lido ele. Que lindo! A gente sempre lê sobre a caridade porque o evangelho todo fala sobre a caridade, mas essa é um chamado da caridade direto. Eu sou a caridade, estou aqui chamando vocês. E nos garantindo que uma vez que a gente vá de encontro com ela vai nos ajudar. Ela vai nos proporcionar a ajuda que a gente precisa, né? Nós somos esse meio. Sem a gente, ela não consegue trabalhar. A gente precisa estar a serviço. Então, todas as oportunidades que surgirem de sermos caridosos, e aqui a gente já falou sobre as diferenças de caridades que existem. Eu vejo caridade em tudo hoje em dia, depois que eu comecei a estudar o Evangelho. Seja no que fala, no que pensa, no que ora, no que faz, no olhar para o outro, como a gente falou um dia desses. Então, não tem desculpa. É uma postura. E a gente, como espírita, que está estudando, a gente não tem para onde correr. Ou a gente aceita esse serviço, ou para quem está estudando, né? Então, é um texto muito rico, muito forte, fala sobre o sofrimento, né? Sobre a fome, sobre a doença, e sobre essa esperança, e sobre essa recompensa. Nós não devemos fazer caridade para ser recompensados, mas seremos de alguma maneira. Então, é só coisa boa.
E no início aqui ele fala que a caridade é a rota principal, é a principal rota. Se a gente consegue visualizar vias para chegar a Deus, ela é aquela rota principal. Não tem como chegar nos outros lugares sem passar por ela. Então, vamos começar a trabalhar isso com mais responsabilidade e consciência. É isso. Uau! Depois dessa acabou o evangelho. Vou chamar a Nani para cantar, porque não tem mais do que falar. Alguém mais quer falar, gente? Alguma coisa? Nosso estudo? Agora ficou difícil, eu não sei. Fala, Fátima. Então, o que eu quero contribuir é bem simples, né? Eu faço parte lá do social e eu tive a oportunidade de ver, né? A Nani provavelmente também, que fez parte do social, não sei se ainda está fazendo, que muitas vezes não tinha a quantidade suficiente para atender a todo mundo e de uma hora para outra aparecia uma doação, alguma coisa, ou a gente pedia ajuda nos grupos, né? Quantas vezes eu falei lá no grupo e as pessoas automaticamente iam lá e ajudavam. Aí tem uma parte aqui que ele coloca assim, se eu vos disser o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma boa ação e fica assim, ai meu Deus, eu começo por onde? Como é que eu faço? Eu queria ajudar. A gente não tem que ficar pensando assim, a gente tem que ver a situação ou o problema, né, de alguém, igual a Luciana falou, às vezes a caridade não é só aquela parte material, mas são as suas ações, né? Se você está vendo que alguém não está legal, não está bem, se você se propõe a conversar com a pessoa, já é uma caridade, né? Porque a gente liga muito isso ao material, mas não é só isso. As nossas ações no dia a dia também são caridade. E uma coisa que eu estou percebendo também, que eu estou montando um projeto para leitura e uma geladeira literária, e assim, quando eu comecei, eu saí pedindo livro para todo mundo. E aí, no início, não apareceu muito livro, né? Eu fui vendo o que eu tinha aqui. De repente, eu recebi uma doação enorme de uma moça lá de Botafogo. Aí, depois, o Fé resolveu que não iria mais ficar com os livros que não eram espíritas na casa e me ofereceu todos os que não eram espíritas, né, para tirar de lá. O menino levou, trouxe tudo lá na loja onde eu trabalho, eu fui levando para casa. E hoje eu recebi mais, e assim, não para de chegar. Alguns desses livros eu estou vendendo para poder comprar, né, a geladeira e as coisas para o projeto. Então, eu penso assim, quando a gente começa, as coisas acontecem. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, começa, gente. Começa, porque se for da vontade de Deus, se for uma coisa legal, se for para ajudar, vai aparecer as coisas de uma hora para outra sem a gente nem esperar. Eu lembro muito de uma história do Chico, que eu não lembro qual livro, mas que ele conta que ele ia todo sábado, eu acho, embaixo de uma ponte levar mantimentos para as pessoas, e chegou um final de semana que ele não tinha nada. Né? A despensa do centro, eles já tinham distribuído, não tinha mais nada para ele levar. E ele estava lá inquieto, sem saber se ia ou se não ia. Aí Emmanuel chegou para ele e perguntou, o que você está esperando? Mas, Emmanuel, você não está vendo, eu não tenho nada para levar. Aí ele, tem sim, leva o evangelho, leva a palavra. Aí ele foi lá, né? Quando ele estava lá pregando, chegou um caminhão no centro com doações. E aí perguntou, aí falaram, olha, ele está em tal lugar assim, assim. Aí o rapaz chegou lá com o caminhão e perguntou, o senhor quer seu Chico Xavier? Ele falou, sou. Aí distribuiu, né, aquele monte de mantimentos, e aí Emmanuel só olhou para ele e entendeu tudo, né? Porque o principal era ele ir lá e fazer. E se tivesse que chegar, iria chegar. E hoje eu estou vendo isso na prática. É muito gratificante. Você não espere, do nada vem ajuda de todos os lados. Então, assim, se está na dúvida de começar, começa, gente, porque dá certo. Uau, uau, uau. Quem mais quer falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Estou emocionada aqui. Ninguém?
Fala, Nani. Esse relato da Fátima agora me fez lembrar, lá no finalzinho, quando a gente fala sobre a eficácia da prece, tem um trecho que diz exatamente isso. Quando, por exemplo, eu acho que é exatamente esse o exemplo que me foi dado, quando me foi explicado isso. Uma pessoa está com fome, a gente pede que ela ore. E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, mas se eu orar, a comida não vem. Não vem diretamente, mas a oração faz com que um campo energético se crie e aquela intenção, aquela necessidade chegue exatamente a quem pode fazer alguém ajudar. Então, quando ela falou aí da história do Chico, ele precisava fazer o que tinha que ser feito. Ele tinha que fazer a parte dele, né? Mas ele não tinha condição de fazer, porque se ele tivesse dinheiro, certamente ele compraria, mas ele não tinha. E qual foi a instrução? Que ele fosse fazer a parte dele, né? Que o restante seria providenciado. Então, que a gente sempre lembre da oração, lembre sempre de fazer o que nos cabe. Infelizmente, nós não vamos poder abraçar o mundo todo e resolver todas as necessidades do mundo. Mas com boa vontade, pelo menos uma pequena parte a gente consegue. Então, que a gente não se furte a esse convite maravilhoso, que é ter fé, é ser caridoso, é colocar o amor em ação, porque é através do amor que vem a cura e vem a salvação de todos os males da humanidade. Show. Alguém mais quer falar do nosso estudo? Eu achei lindo esse iniciozinho, que ela se apresenta, né? Ela diz, eu sou a caridade, conheço a meta, o caminho que leva a Deus. Nossa, uma frase tão forte, né? Ela se apresentando, a caridade. E a gente está sempre estudando essa parte, né? A gente tem estudado bastante sobre a caridade. E a frase mais importante, assim, que eu aprendi do Kardec, assim, que a caridade, sem caridade, não há salvação. Aí ela chega e se apresenta para a gente, explicando, tão bonito isso. Gostei muito do texto. Tem uma passagem de Paulo que ele fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Aí isso faz um link com o que a Nani falou, né? Porque a fé é o quê? É a oração, a vontade, né? E aí, através dessa oração, a vontade se faz e vai chegar àquele que precisa. O som não tá bom. Tira o... É o fone. No texto ela fala, a minha caminhada habitual, quer dizer, a caridade procurando quem possa servir, né? E fala que pedindo calma para as pessoas que estão precisando de ajuda, que tem muita gente trabalhando em favor delas, sim. Então, a caridade fica nos procurando, ela quer, né, pessoas, ela quer voluntários, ela fica fazendo esse chamado o tempo inteiro. E é uma questão mesmo de se conectar a essa função, a essa energia. Muito bonito esse texto. Muito bonito mesmo. E quando você falou naquela hora que a gente é o caminho, né? Ela precisa de alguém, eu achei perfeito isso, que ela precisa de alguém, então a gente é o meio. Eu achei perfeito a descrição. O que vocês acham? A gente continua lendo 14? Lê mais um pouquinho, Lu? Tá? 14. Há várias maneiras de se fazer caridade, que muito dentre vós confunde com a esmola.
Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado, e depois se disfarça de tantas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgente uns para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mais recompensados por Deus, se sabem aceitar as suas misérias sem as murmurar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender com um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhores, de senhoras, de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. O que fazem elas? Trabalham depressa. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas vêm se aproximar o inverno que será rude para os lares pobres. As formigas não poderão amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nas criancinhas que neste inverno terão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra e murmurardes dizendo Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis, então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham. Assim, e vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento. Vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhes faltará. Caritas Leão, 1861. Continua? Não, acho que agora já tá bom. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa do nosso estudo? Então, agora eu vou chamar a Nani. Quer falar, Fátima? Não? Então vem, Nani. É um belíssimo convite, né? Fica a dica para que, se ainda não começamos a praticar caridade, que a gente faça sempre o melhor, né? É o que a gente diz, o que a Luciana hoje diz, a gente não deve fazer por interesse para ser recompensado, mas quando a gente começa a fazer, a recompensa vem, né? A gente está jogando e o mundo está nos devolvendo, e assim a gente contribui para que as mazelas diminuam um pouco, para que o sofrimento seja um pouco mais ameno. Aí a gente pergunta, o que é preciso? É preciso crer e fazer, né? E que a gente faça em nome desse Pai maravilhoso, e que a gente possa
no final, apesar das dificuldades todas nossas e do outro, sairmos vitoriosos, porque Ele nos garante que o caminho vai ser longo, que as dificuldades elas vão continuar existindo. Ele não vai de uma hora para outra tirar todas as nossas mazelas, porque elas servem para que a gente aprenda, né? Para que a gente evolua. Mas ele garante que ele vai estar do nosso lado em todos os momentos, mesmo quando atrás de nós tiverem ainda as nossas dúvidas, os nossos inimigos, que muitas vezes nós que os criamos, ele está ali, forte. E no final, ele vai passar na linha de chegada de mão dada conosco. Quer dizer, nós vamos passar de mãos dadas com ele. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor, o hino de vitória do outro lado cantou. As facilidades, elas não vão chegar. As dificuldades vão continuar junto com a gente. Mas quando a gente crê, ele nos ampara e nos acompanha durante todo o trajeto. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por esse estudo. Que possamos sempre andar de mãos dadas contigo. Que a gente agradeça por essa caminhada difícil, mas vale a pena. Obrigada por mais um dia em nossas vidas, por esse estudo e esse aprendizado. Graças a Deus, Senhor, pela fluidificação das nossas águas, que possamos tomar o remédio e que ele nos faça bem, à medida em que nos dispomos a nos transformar também. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. Vamos tirar nossa foto? Realmente, o item 14 lembrou Costurinha da turma do Tricô do Fé. Um, dois, três e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã. Tchau.